está em casa e tem alguma dúvida agora sobre erros médicos, por favor, pode ligar no 0 Operadora 11 2578 8000 e esclarecer suas dúvidas, né, que é o mais importante. Que nós estamos recebendo aqui o doutor Eduardo Inocente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Esse é um tema sempre complicado, né, doutor? Quando se fala de erros médicos, né? Como poderíamos definir o que é um erro médico? Nós temos aí, na verdade, que distinguir o erro médico na situação de uma cirurgia embelezadora, né, o estético, e, na verdade, o de uma cirurgia reparadora, o que, naturalmente, se tem uma diferença quanto à questão do resultado. Então, sempre quando eu vou procurar um médico com uma situação de, por exemplo, fazer uma plástica, melhorar o meu nariz ou colocar uma prótese de silicone, esse médico ele tem uma obrigação de resultado. Ou seja, o resultado esperado, a expectativa do paciente deve ser cumprida. Por exemplo, se eu tenho uma situação onde a pessoa, numa situação de emergência, perdeu um dedo, né, e vai a um hospital numa situação de urgência, o médico não tem essa obrigação de resultado e sim de meio. Fazer o máximo que ele puder para reparar aquela situação. Né? Então, nós temos que primeiro distinguir dessa forma. E a questão da responsabilidade... Seria mais ou menos separando a parte estética, cirurgias estéticas, né, que é tudo voltado para a beleza, e na área médica mesmo. Na área médica reparadora, nesse sentido. Né? E qual que mais procura os advogados hoje? A estética ainda ganha? A estética, sim. Até porque, na verdade, o mercado de consumo, ele acaba trazendo muitas ofertas sugestivas às pessoas procurarem... Muitas promessas, né? Exatamente. Promessas no sentido de procurarem a melhoria na estética, né? E nem sempre todos os profissionais, eles estão qualificados para poder dar uma resposta satisfatória ao cliente, né? Ao paciente, no caso. Que no caso também as pessoas, às vezes, vão muito por preço, né, doutor? Isso. Não checam antes, não investigam para saber se são médicos conceituados, né, se tem uma história, se tem um histórico, e procura ver resultados mesmo, né? Então, vai em qualquer clínica, vai em qualquer lugar, sem informações, e depois acontece o que a gente tem visto muito, que é um verdadeiro estrago, né? Exatamente. As pessoas saem de lá deformadas. E neste caso, como deve recorrer? Onde procurar? Tá, então, vamos por partes, né? No primeiro momento, como você mesmo disse, é sugestivo procurar referências do médico que está fazendo a cirurgia. Então, ou seja, tem o Conselho Regional de Medicina que traz se aquele cirurgião ele está apto a fazer uma cirurgia de título embelezador, aí, estético. No segundo momento, caso ocorra a cirurgia, a pessoa não observou essas questões e depois ocorra o dano estético, sugere-se que haja uma representação do Conselho Regional de Medicina para que seja averiguado o médico, né, um processo administrativo em relação ao médico, e procure naturalmente um advogado para ver se é cabível uma ação de indenização, e aí a gente entraria não só nas questões do dano moral, mas também na questão do dano estético, em face do médico, né? E até em algumas situações também o hospital, se a cirurgia foi feita num determinado hospital que tem um vínculo com o médico, ou seja, por exemplo, o médico ele é chefe de uma equipe daquele hospital, responde também de forma subsidiária aí o hospital, de forma solidária o hospital. Porque a gente tem visto, eu quero voltar depois do estético, o que mais tem acontecido, as pessoas vão fazer uma cirurgia, por exemplo, no seio, e eu vi esses dias fotos de pacientes que voltaram deformadas. Então, neste caso, o problema você já perdeu a confiança. Se você vai fazer uma cirurgia estética com o médico, ele te deforma, você pode, pela lei, recorrer e tentar ganhar a indenização? Porque o que muitos alegam é tentar refazer a cirurgia, né? Sim, aí o que acontece é que, na verdade, as pessoas que estão com essa impressão de que aquele médico já não tem a credibilidade suficiente para fazer o serviço novamente, né, procurar um outro profissional que possa aí reparar esse dano que foi causado pelo médico e, eventualmente, cobrar esses custos que se teve com esse profissional do médico que causou o prejuízo. Alô? Alô? Antônio Carlos Nani. Tá falando de onde, Antônio? Eu tô falando aqui da freguesia do Ó. Bem-vindo, querido. Pode fazer a sua pergunta. Como você é linda, hein? É tudo uma montagem, é tudo uma maquiagem, Antônio. É enganação de televisão, viu? Modéstia. Tá certo, querido. Viu? Oi. É o seguinte, eu tenho a minha mãe tem 80 anos. Certo. O que acontece? Ela fez uma cirurgia no Hospital das Clínicas, que foi um transplante de fêmur. Na ocorrência dessa cirurgia, na primeira vez ela ficou até razoavelmente bem, que foi uma colocação de prótese femoral.
Aí, o que aconteceu? Ou acho que 10 meses depois, essa prótese se soltou. E, em decorrência disso, ela teve que fazer uma nova cirurgia no mesmo local. E ficou aproximadamente 4 meses entrevada numa cama. Conclusão, quando houve o restabelecimento dela, essa perna dela, que é a perna direita, ficou totalmente fora de ângulo e deslocada. Ela tem que usar muleta pro resto da vida. E o que acontece? A gente não teve como processar o médico ou fazer alguma coisa contra esse médico, porque ela, embora tenha 80 anos, ela é muito lúcida, ela gosta de fazer todas as coisas dela dentro de casa e ficou por isso mesmo. A gente não sabe o que fazer para poder acionar esse médico que fez esse serviço, vamos dizer assim, de açougueiro nela. O que recorrer? Como recorrer? Onde recorrer nessa situação, doutor? Tá, então vamos lá, né? Só para a gente dar alguns parâmetros, a questão da lucidez dela pegar e ter todas as atividades dela não impeça que ela vá exercer os seus direitos. No que diz respeito à questão dessa situação, precisaria ser verificado o pós-operatório, se ele foi feito direitinho, com todo o direcionamento do médico. Caso, com certeza, sim. Vamos supor que não tenha sido feito, né? Que tenha sido feito, melhor dizendo. Havendo o pós-operatório de uma forma regular, essa pessoa carente de recurso, que eventualmente não sabe qual o direcionamento que dá, não tem, por exemplo, condições de procurar um advogado particular, pode recorrer à assistência judiciária. O Estado fornece um advogado de forma gratuita, né, para todos aqueles que comprovarem que não têm condições financeiras para a contratação de um. Onde que recorre? Nos fóruns, os fóruns, na verdade, eles têm as comarcas, né, e agora a Procuradoria-Geral da Justiça. Então, cada pessoa que tem essa dúvida deve procurar o fórum local, da onde reside, e perguntar aonde fica, porque certamente será nas proximidades, a casa do advogado que estará dando o direcionamento adequado para essas pessoas. Então não existe isso de idade, independente se a pessoa ainda consegue andar? Não. O que existe é assim, para assistência judiciária, para se obter a assistência judiciária, comprovar a situação de miserabilidade. Miserabilidade no sentido de que... Quantos salários mínimos você tem que ser... Por exemplo, se você ganha 3 salários mínimos, 2 salários mínimos... Salvo engano, chega ao teto de 1 a 2 salários mínimos, não passa disso. Né? Se ganhar mais que 2 salários mínimos, poderia te comprovar, não poderia te trazer essa informação exata, mas não passaria de 2 salários mínimos, porque até aí já seria considerado não tão dentro dessa condição de... Que não pode pagar um advogado. Então, até 2 salários mínimos, você tem direito a ter um advogado. Procurar. Por isso que eu oriento, no caso, por exemplo, desse rapaz, né, em relação à situação da mãe, procurar assistência judiciária, que com certeza eles vão dar um direcionamento. O trabalho é muito bem feito, é um trabalho muito respeitoso a quem, na verdade, vai procurar. E aí, havendo a possibilidade, mediante todo o instrumento probatório que ele trouxer, será indicado e nomeado um advogado para defender seus interesses. Nesses casos desses hospitais públicos, quando acontece o erro nos hospitais públicos, fica mais difícil, né, mover esse processo. A quem processar? O Estado? Processa-se, na verdade, o médico, né? Sempre o médico responsável, a equipe responsável pela cirurgia, e o Estado também, ele pode vir a sofrer uma ação, sim. Tá? O que ocorre é que, na verdade, dentro de algumas regras processuais, o Estado ele tem, isenta, né? Ele tem algumas, não poderia dizer benefícios, mas ele tem algumas prolações de prazos. Exatamente, algumas situações que desgastam um pouco mais aí as expectativas da pessoa em indenizar em pleitear uma indenização do Estado. Demora-se mais tempo ou não? Demora-se mais tempo, porque após, na verdade, a atribuição por um juiz da responsabilidade do Estado, numa situação dessa, o pagamento ele é efetivado de uma forma diferenciada. O quê? 20 a relação anos? Não diria tanto assim, mas havendo aí passado por todo o processo de primeira e segunda instância... Se os outros a gente já está vendo 7 anos, então processando o Estado deve chegar uns 15. Há uns 15 anos daí.